Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço para todos vocês, espero que tenham tido uma ótima passagem de ano ao lado dos seus familiares, amigos, com paz, amor, e que realmente o ano possa ser um ano feliz para todos vocês, no âmbito pessoal, no âmbito profissional, enfim, que 2022 seja um ano mais leve, seja um ano de boas notícias, seja um ano de mudanças, seja um ano de perspectivas melhores em todos os aspectos. Que você tenha paz, que você possa conseguir todos os seus objetivos. Assim como a gente espera que o nosso amor maior possa também alcançar objetivos que, em alcançando, nos trazem uma certa alegria. Olha, expectativa muito grande para a próxima segunda-feira, na reapresentação do grupo, na volta na temporada 2022, jogadores se apresentando no CT Moacir Barbosa. Olha, até digo a vocês que tentei, no dia de hoje, contato com dirigentes, com pessoas ligadas ao futebol do Vasco, com empresários, até com atletas, mas está difícil alguém responder. Está todo mundo ainda, acordando, despertando. O Vasco é que não pode dormir, o Vasco é que tem que acordar. É uma semana que promete aí definições em relação a contratações, em relação a renovações de contrato, em relação a saídas, em relação a muitos aspectos, coisas que vão definir, porque o Vasco está a 20 e poucos dias da abertura da temporada, jogando o Campeonato Carioca, que vai ser uma preparação, porque o pra valer realmente é no dia 9 de abril. Expectativa em relação na apresentação de dois jogadores, especificamente, o goleiro Vanderlei e o zagueiro Leandro Castan. Castan, que já está no Rio de Janeiro, passou o final do ano aqui na cidade maravilhosa, portanto, vai se reapresentar. É um jogador que tem mais um ano de contrato, não deve ser fácil realmente fazer rescisão, porque é um jogador que não vai abrir mão de grana, mas talvez aí se faça aquele acordão, aquela situação agora mais tete a tete, mais próxima, para se buscar uma definição do futuro. O empresário do jogador, o Matheus Braga, já me disse, há cerca de 3 semanas atrás, que havia sido procurado pelo Vasco na tentativa de fazer aí sim o rompimento do contrato, a rescisão do contrato, só que rescisão, gente, demanda grana, demanda situação financeira, e é algo que o Vasco hoje está muito apertado, mas vai carregar o Leandro Castan, um jogador que o torcedor não quer que fique. E o dirigente do Vasco, Carlos Brasil, e o próprio presidente Jorge Salgado já colocaram claramente que tem que sentar, conversar, porque sabem que o torcedor do Vasco não vai ficar com o Leandro Castan como jogador do elenco, sendo um jogador tratado de forma cordial. Não vai. A relação azedou definitivamente. Mas aí, volto a dizer, tem que arrumar grana para fazer uma proposta de rescisão ao jogador. Da mesma forma, o goleiro Vanderlei, mesma coisa. O Vanderlei está aí por renovar o contrato, algo que lhe coube como justiça, por conta de alcançar metas que renovariam segundo o acordo feito pelo ex-executivo Alexandre Pássaro, e aí, em alcançando essas metas, ele teria que renovar o seu contrato automaticamente. E aí, como é que faz? É uma situação que também está sendo conversada. Essa semana, além desses dois jogadores por questão de renovação ou não com o Vasco, tem também as definições quanto a futuro. Bruno Gomes, a gente já trouxe isso aqui durante a semana passada. O Internacional de Porto Alegre tem interesse no jogador, quer o jogador, o Vasco pode estar fazendo aí uma contraproposta em relação a ter algum dinheiro, alguma grana, mas a princípio o Bruno Gomes é um jogador que vai ser negociado. Também nos mesmos moldes do Castan, porque é um jogador que o torcedor do Vasco não tem mais paciência para não queimar o guri, de repente sair por empréstimo e aí poder melhorar com passe fixado e o jogador poder ter uma venda no futuro, porque no Vasco ele talvez não se valorize. Aliás, talvez não, é quase certo que ele não vá se valorizar. E em relação ao MT, assunto que surgiu no dia de ontem, praticamente no último dia do ano, em relação ao possível interesse do Atlético do Paraná por conta da saída do meia Nicão em cima do MT, a gente tentou aí contatos com o pessoal do Volta Redonda, que ainda tem direito federativo sobre o jogador, e também com a direção do Vasco. O Carlos Brasil me disse hoje
pela manhã que o Vasco não recebeu nenhuma proposta, não tem absolutamente nada. Mas nos bastidores se comenta que sim, o MT é um jogador que interessa, está sendo feito um contato com os empresários, com as pessoas que tomam conta do jogador, mas isso a gente vai ter que esperar aí durante a semana para ter uma definição. Então, tem essas questões de elenco, o Vasco precisando reforçar muito, porque o Vasco não tem, por exemplo, zagueiros, tem pouquíssimos zagueiros, apenas 2 zagueiros foram contratados, Castan talvez não fique, mas vai ter, né? Não vai ter como. Ele vai ter que sentar aí e ver uma rescisão. Ricardo Graça de saída, Miranda suspenso. Na lateral esquerda vai ter a novidade do Edmar, que vai se apresentar. Riquelme não se sabe se vai jogar na meia ou na lateral, mas de qualquer maneira o Vasco precisa de mais jogadores, precisa de mais reforços, volantes, meias, atacantes, tem poucos, e o Carlos Brasil promete para essa semana novidade. Por exemplo, Vitinho e Raniel, que são jogadores que o torcedor do Vasco está com a pulga atrás da orelha, mas são jogadores que a gente já informou aqui. Estão fechados pelo Vasco, estarão realmente se apresentando durante a semana para começar o trabalho em grupo. E aí o Vasco iria para 8 reforços, mas o Vasco tem que buscar muito mais. Volto a dizer, precisando aí pelo menos 2 a 3 zagueiros, precisando de um lateral direito, o Léo Matos vai renovar, mas aí o Caio Tenório não se sabe se vai prosseguir. O Vasco precisando de volantes, principalmente se o Bruno Gomes sair. Meia tem o Isaac, que foi contratado, e tem o Nenê, muito pouco para um time que precisa ter muito desempenho na temporada. Na frente, apenas de lado de campo, John Sanches e Gabriel Peck. E na frente, a situação tá difícil, porque o Vasco está buscando um centroavante com a perda do Germancano, que o mais favorito é o Luiz Amarija, mas que não é uma situação fácil. O jogador quer muito, o Vasco quer muito. O problema é grana, gente. O Vélez Sácio quer realmente uma grana para poder ajustar a situação. Muita gente chegou a dizer, que a gente afirmou que a situação do Luiz Amarija já estava resolvida, que o Luiz Amarija já estava contratado pelo Vasco. Não está, gente. A negociação persiste, existem pessoas por trás, gente autorizada pelo Vasco a negociar, mas não está resolvida. A situação do Luiz Amarija está andando, mas é uma situação difícil, não é uma situação fácil exatamente por isso. Apesar do jogador querer, apesar do Vasco mostrar interesse, não adianta nada. Se a terceira ponta não aceitar a proposta, o jogador terá que se apresentar na próxima segunda-feira ao Vélez Sácio e vai começar os treinamentos, porque o Campeonato Argentino termina, ou melhor, começa, assim como o Campeonato Carioca, no final de janeiro. E aí? Então o Vasco precisa tomar ciência dessas dificuldades, porque o Daniel Amorim já não vai ficar. Já não tem jogadores de lado de campo. Olha, é uma situação preocupante, mas, pelo que eu falo com o Carlos Brasil, as coisas estão acontecendo. Muitas coisas serão anunciadas. O time faz a apresentação no Moacir Barbosa, treina essa semana e provavelmente depois do dia 10, lá para o dia 12, na quarta-feira da semana que vem, o Vasco segue para Pinheiral, notícia que nós demos aqui no canal, deve ficar até o dia 19, e aí do dia 19 até a estreia do Campeonato Carioca, o Vasco volta para o Rio de Janeiro, mas essa permanência fora é fundamental para que o técnico Zé Ricardo consiga entrosar ainda mais o grupo. Segunda-feira, que também é uma segunda-feira importante, que vai ser definida a lista da Copa São Paulo de Juniores, a Copinha, porque o grupo do Vasco viaja para São Paulo 5 de janeiro, é a estreia do Vasco da Gama, e aí o Vasco precisa ter a sua definição. São 30 jogadores inscritos, mais 22 que podem seguir. Enfim, é uma semana muito importante, com muitas definições, e a gente vai ficar em cima, vai ficar atento. Estou vindo aqui no canal AV+, apenas para situá-los daquilo que está acontecendo, daquilo que a gente está tentando apurar. Enquanto não tiver nenhuma novidade, a gente não vai ficar aqui chutando, fazendo capas e nada disso. Verdade tem que ser dita. Quando a coisa acontecer, a gente vai trazer. Valeu, turma. A gente volta a qualquer momento com qualquer informação a respeito do Vasco. Que vocês tenham um ótimo final de sábado e também um ótimo domingo. E segunda-feira a gente está no batente. Grande abraço. Fiquem com Deus. Feliz ano novo. Tchau, turma.